Homilia do Evangelho de hoje, preste atenção. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo se completou, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão, André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Meus irmãos e minhas irmãs, minha saudação a todos que acompanham o nosso canal da Homilia Diária. Agradeço imensamente todos os comentários que todos os dias vocês postam e escrevem as mensagens de orações. Deus abençoe a cada um. Estamos na leitura do texto de Marcos, neste ano litúrgico e depois da festa do batismo de Jesus Cristo. O Senhor começa na Galiléia a sua missão. Vimos no Evangelho uma forma sistemática de todo o Evangelho que chamamos de querigma, fundamental. São 4 verbos que aparecem aqui, meus irmãos. 2 afirmativas e 2 imperativas. O tempo se completou. A ocasião boa que diz o Evangelho. A palavra usada aqui no grego é kairos, ou seja, o momento propício para se fazer algo. O tempo se completou. Não tem nada a ver com o nosso cronos, o tempo cronológico, mas com o kairos de Deus. É o tempo de Deus, é o momento oportuno, é uma ocasião para não se perder a oportunidade de ser de Deus, meus irmãos, de voltar-se para Ele e buscá-lo e de colocá-lo no centro da nossa vida. É maravilhoso ler o livro de espiritualidade, de devoções, mas não podemos deixar de ler o Evangelho, meus irmãos. Essa é a iniciativa que o Senhor toma ao iniciar a sua pregação. A pregação querigmática é voltar para o Senhor, porque o tempo se completou, ou seja, agora é o tempo favorável, é o momento oportuno, meus irmãos, e Ele completa, o reino está próximo. Não é a proximidade de uma distância, mas é saber que Deus está aqui e agora, porque Jesus é o reino presente no meio de nós, meus irmãos. O reino de Deus se chama Jesus Cristo e Ele está com você neste momento, agora na sua vida, neste momento que você está enfrentando. Como eu disse, agora vem as 2 imperativas. Convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos e mudai a vossa mentalidade, o vosso jeito de pensar e de agir. O Evangelho apresenta o chamado dos primeiros capítulos. É a expressão justamente desse voltar-se para Deus, meus irmãos. Deixe o que você está fazendo, vivendo e volte-se para Deus. Jesus chama uma dupla de irmão. Não li o Evangelho todo, mas depois ele chama Tiago e João. Jesus chama os sócios, aqueles que trabalhavam junto à companhia de pesca, porque Jesus quis a igreja, Ele quis formar a sua igreja. Que erro pensar Jesus sim, e igreja não, porque é fundamental neste Evangelho. E o alimento eclesiástico, Jesus quis formar uma comunidade de discípulos. Por fim, crede no Evangelho. O que estamos fazendo do Evangelho de Cristo, meus irmãos? É a pergunta, uma conveniência aos nossos moldes. É maravilhoso ler o livro de espiritualidade, de devoções, etc. Mas não podemos deixar de ler o Evangelho e não deixar de crer nas intenções autênticas do magistério da igreja. Ou seja, aquela leitura global do texto sagrado, o Evangelho na sua totalidade. Neste domingo, a primeira leitura traz o chamado de Jonas, o profeta desobediente, mas que depois se dobra à vontade de Deus. Vamos desejar este caminho novo, meus irmãos. Vamos desejar conhecer a estrada do Senhor e realizar em toda a sua santa vontade sobre todos vós a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe, comente e deixe o seu like para que outros irmãos também ouçam a palavra de Deus.